a presença de Antônio Cláudio Montorim, que fala da redação da Tribuna de Limeira, já está conectado conosco. Montorim, seja muito bem-vindo, um abraço. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, né? Quinta-feira, início de fechamento de edição da Tribuna e mais um dia para a gente tratar do assunto que vai dominar realmente agora todos os canais de comunicação, né? A mídia impressa, a mídia eletrônica, que são as eleições, né, Beto? Então, eu acho que a gente tem que continuar debatendo, levando nossas expectativas, nossas análises e opiniões para tentar mostrar como está a situação da política hoje no Brasil, Beto. Bom, e ontem, feriado, né? Dia da Padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora, enfim. Qual que foi a sua avaliação desse feriadão, hein, Cláudio? Então, Beto, o feriadão aqui em Limeira foi tranquilo, né? Eu dei uma volta pela cidade aí, precisei pegar uns materiais de construção naquela loja que estava aberta aqui lá na Gistorra Gaso, né? E tive que ficar atrás de um comboio de caminhões com a bandeira brasileira, com os números de Bolsonaro e as imagens de Nossa Senhora Aparecida na grade dianteira desses caminhões, né? Eu costumo dizer, Beto, que estão tirando de todos os brasileiros, em especial daqueles que não compactuam com a opinião e não são eleitores de Bolsonaro ou não concordam com o que ele diz e faz, eles estão tomando alguns símbolos nacionais em benefício próprio e só para eles, como se eles tivessem o direito apenas de ostentar, como a bandeira nacional, a camisa da seleção brasileira. Essa é uma outra questão, porque também, pelo preço dela, poucos podem adquiri-la, né? E agora a religião, né? A gente fica preocupado quando a religião começa a ser usada dessa forma pelos políticos, né, como conveniência, e isso não é bom. O que aconteceu em Aparecida ontem, quando o presidente Bolsonaro esteve lá, foi aquele manifesto, os bolsonaristas hostilizando e perseguindo jornalistas da região e jornalistas de afiliadas da TV Globo e demais profissionais de imprensa que lá trabalhavam, né? E também a questão desse uso da imagem de Nossa Senhora Aparecida nessas questões políticas. Felizmente, o candidato do PT, o Lula, ele resolveu não ir à Aparecida, no que foi uma decisão muito acertada, né? Justamente para não provocar mais problemas, porque com certeza, se ele tivesse ido, nós teríamos uma situação muito mais constrangedora, Beto. Eu acho que a gente tem que assumir a nossa fé e professá-la de forma correta. Quando você professa uma fé, você não pode ficar com um pé na canoa de outra fé professada. Então, a gente tem que decidir qual fé nós professamos, se somos católicos, se somos evangélicos, se somos da crença de matriz africana, se somos espiritualistas, né? Se bem que o espiritualismo não é uma crença, né? Ou se somos muçulmanos, né? Então, eu acho que essa história de ficar fazendo esse jogo, eu acho que esse é um grande erro do próprio Bolsonaro, né? E não tem como você levar em consideração o que pensar da fé que ele professa. Ele é evangélico ou ele é católico? Ele se diz católico, mas ele atua fortemente na seara evangélica.
Então, a gente fica preocupado com isso. Eu, particularmente, fico preocupado porque eu acho que todos nós temos os mesmos direitos, e também não podemos ser confundidos, né, pela forma de pensar com pessoas que não compactuam a visão bolsonarista ou a visão contrária que nós temos, simplesmente fazendo com que a gente fique fora dessas questões, né? Fique fora dessa situação, Beto. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que pensar e não tem como fazer diferente, né? Afinal, nós somos um país, nós somos uma nação, nós somos todos brasileiros, independente de estarmos no sul, sudeste, centro-oeste, norte ou nordeste, e, como tal, devemos todos ser respeitados e também respeitar. O Ensina está me mandando uma informação aqui, Cláudio, enquanto eu dou uma olhada, deixa eu fazer duas observações. Há mais de 15 anos, eu frequento sempre no dia da padroeira, aquela região lá da Vila Queiroz. Então, isso aí é tradicional, né? Os caminhoneiros sempre passam lá em carreata e inclusive, exatamente a meio-dia, que é o ponto alto, né, da celebração, realmente o trânsito fica complicadíssimo lá, mas isso todo ano acontece. Agora, tem o seguinte também, né, Cláudio? Cada um se expõe e cada um recebe também benefícios e contribuições também negativas, né? Isso que dá a exposição nessas ocasiões, né, Cláudio? Sim, exatamente, Beto. Nós temos que nos expor, sim, no nosso caso, como comunicadores, né? Eu ainda acredito que nós deveríamos, como cidadão e como jornalistas, divulgar as nossas convicções políticas, mas é evidente que nós não estamos em período adequado para isso, né? Eu ainda sou favorável de que todos assumam as suas posições políticas, posições partidárias, posições ideológicas, torne-as públicas para que não tenhamos essas divergências. Eu acho que a partir do momento em que todos tiverem essa consciência, talvez nós consigamos relevar um pouco a contrariedade das pessoas que não pensam como a gente. Ou assumimos ou não assumimos, né? Tá certo. Bom, Cláudio, a informação é relevante. O Ensina está dizendo aqui que o Tribunal Regional Eleitoral notificou o cartório aqui de Limeira para que cumpra imediatamente o acórdão que reconheceu a prática de abuso de poder econômico e, consequentemente, pedindo aí a cassação da vereadora Constância Félix. Lembrando que isso já tinha acontecido lá atrás, né, Cláudio? Depois houve um efeito suspensivo, mas depois esse recurso não teve êxito, então está aí, nas mãos do cartório eleitoral aqui de Limeira, o pedido de cassação da candidatura, aliás, da candidatura não, né, do mandato da vereadora Constância Félix, viu, Cláudio? Nesse caso de mandato mesmo, né, Beto? Porque Exato. Ela continua vereadora através de uma liminar, né? Então, se o Tribunal Regional Eleitoral já está nessa decisão, cabe a ela agora apenas um recurso ao TSE, né? Sim, sim, é que houve um recurso. Essa decisão, é bom a gente lembrar, a família Félix ganhou em primeira instância, perdeu na segunda, inclusive é um acórdão que mais parece um livro, né? Um acórdão de quase 40 páginas, justificando tudo isso, isso afetando não só ela, mas também toda a família, a administradora do jornal, enfim, pegou todo mundo. Agora, vai haver recontagem de votos, viu, Cláudio? Porque daí tem que saber quem que entra no lugar dela. Sim, Beto. Nesse caso exato, tem que haver a recontagem de votos e me parece que por essa situação de segunda instância, a Câmara vai ter que notificá-la assim que for notificada pelo TRE, né? Assim que for notificada pelo cartório eleitoral de Limeira. Eu acredito que a Câmara dessa vez tenha
que convocar o seu suplente e tirá-la do mandato, que ela deve ficar afastada até a decisão final, né? Até a confirmação da decisão final, Beto. Eu acho que agora a Câmara não vai ter como não tirá-la da vereança, e também ela vai ter que se afastar para interpor o recurso no TSE. Então, ela só volta se o TSE julgar, né, dar o trâmite em julgado favorável a ela. Mas quando já está em segunda instância, assim, no caso da Justiça Eleitoral, dificilmente o Tribunal Superior Eleitoral revê a condenação dela. Perfeito, perfeito. Bom, se bem que é bom. Se não cumprir dessa vez, Cláudio, aí complica também, né? Porque até quando vai isso, né? Até o julgamento em terceira instância, e aí a vereadora ficaria no mandato, né? Acho que o mais sensato mesmo é que ela perca esse mandato, recorra, e depois, se até o fim da legislatura seja julgado algo a favor dela, ela retoma esse mandato. Mas o que não dá é continuar na Câmara, né? Sim, exatamente. É isso que deve acontecer. Eu acho que agora a gente tem que ficar na expectativa disso, né, e acompanhar essa situação para ver como que vai ficar. Perfeito, perfeito. Tá bom, Cláudio, então seguimos aí no fechamento da edição da Tribuna, que certamente dará mais detalhes nesse final de semana dessa situação. Cláudio, muitíssimo obrigado, ótima quinta-feira e até amanhã, amigo. Uma ótima quinta-feira a todos, um grande abraço e até amanhã, Beto. Valeu, muito obrigado.